Hoje é 23 de maio do ano de 2023. Terça-feira, sou o pastor Siqueira. Estou aqui para mais uma reflexão da palavra de Deus. Espero que você esteja bem hoje. O ser humano, ultimamente, ele fica oscilando, né? Um dia está bem, outro dia não está bem, um dia amanhece com saúde, o outro dia não tem saúde, um dia todas as coisas estão perfeitas aos seus olhos e tem dia que nem ele gosta mesmo dele no espelho. A natureza humana é assim, só Deus para entender, ou para corrigir, ou para mudar da forma dele. Livro de Salmos 116, versículo 15, vamos hoje falar sobre ser santo. O versículo fala da seguinte maneira: preciosa é aos olhos do Senhor a morte dos seus santos. Eu tive num velório esta semana e foi lido esse versículo. Mas o porquê que é precioso aos olhos do Senhor quando morre um santo? A Bíblia diz que ele não tem prazer na morte do ímpio, mas sente prazer na morte dos santos. Alegria. E é precioso aos olhos dele. Ei, meu irmão, na Bíblia, além do conceito de pureza e de ausência de pecado, ser santo é relacionado à dedicação de uma pessoa ter santidade, é relacionado ao comportamento que aproxima, chega mais perto daquilo que Deus fez. Ser santo é estar livre da impureza, separado. A palavra hebraica diz isso, separado. O que é santo é separado do uso comum, é algo sagrado, principalmente por ser limpo e puro. A Bíblia é algo que é separado, é santo. Deus é santo no alto grau, o mais elevado da Bíblia. Lá em 1 Samuel capítulo 2, verso 2, diz que ninguém é santo como ele. Por isso Deus tem todo o direito de determinar o que é santo. Também pode ser analisado a qualquer coisa que está diretamente relacionado a Deus, em especial coisas que foram separadas. Eu disse agora há pouco a Bíblia, por exemplo, lugares santos. Moisés estava perto de um espinheiro em chamas. Deus disse a ele: o lugar em que você está pisando é solo sagrado. Êxodo capítulo 3, do 2 ao 5. Outras ocasiões, o povo israelita adorava nas festividades religiosas, todo ano, chamado de Santos Congressos, Levítico 23, 37. 1 Reis, capítulo 8, 4. Os itens usados na adoração a Deus no antigo templo em Jerusalém eram chamados de utensílios sagrados. Esses itens eram tratados com muito respeito, mas de forma alguma deveria ser adorado. Você está entendendo? A morte quer dizer literalmente separação. Quando a alma se separa do corpo, nós morremos fisicamente. De forma semelhante, estamos separados de Deus espiritualmente. A morte faz isso. Isto é verdade porque Deus é santo, sem pecado. E como estamos corrompidos do nosso estado original, então nós pecamos, erramos. Porque o mesmo Espírito, o mesmo Senhor descerá do céu com alarido, e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo vão ressuscitar primeiro. 1 Tessalonicenses 4,16. O que é morrer em Cristo? Morrer em Cristo, crendo, esperando a volta dele. Porque o mesmo Senhor descerá do céu, com alarido e com voz de arcanjo. Eita glória! Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus, e aos que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Os mortos em Cristo vão ressuscitar na primeira ressurreição, quando os vivos em Cristo serão arrebatados e reinarão com Cristo.
mas os outros mortos não reviverão até que os 1000 anos se acabem. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo e vão reinar com ele 1000 anos. Apocalipse 20, versículos 5 e 6. Meu irmão, uma pessoa pode deixar de ser santa aos olhos de Deus se a pessoa deixar de fazer a vontade de Deus. Ela não é mais considerada santa. Por exemplo, Hebreus, lá no livro, foi escrito para os santos irmãos. Mesmo assim, sabe o que está escrito lá? Um coração mau e sem fé pode se afastar do Deus vivente. Hebreus capítulo 3, versículo 1 e também lá no 12. Para ser considerado um santo perante os católicos, é preciso passar por 3 etapas. Já é diferente do que o nosso Jesus pensa do ser humano. Para ser santo tem que ser separado, afastado das coisas que contaminam. A Igreja Católica, por exemplo, tem que passar por 3 etapas para ser considerado santo. A confirmação das virtudes heróicas durante o tempo na Igreja, beatificação e canonização. As últimas 2 exigem a comprovação de um milagre para a pessoa ser santo. Não é assim? Bem-aventurados são aqueles que morrem em Cristo Jesus, porque precioso aos olhos dele é a morte dos seus santos. Meu irmão, minha irmã, há uma diferença muito grande. Há uma diferença muito grande de vivermos aqui nesta terra e de estarmos com Jesus. Pastor Siqueira, como o senhor pode dizer isso? Porque tudo que nos tira desse mundo e vai para a presença de Cristo é bom. Até a correção dele. Até a correção dele é boa. O salmista, ele diz que a vara e o cajado o consolava, não era? Ajudava ele. Não é assim? Na minha vida, na sua vida não é diferente, porque nós precisamos. Neste mesmo velório que eu estava essa semana, o pastor, ele falava que é muito triste a separação dos parentes, né, ao falecido. Ninguém quer aceitar. E jamais a morte será aceita pelo ser vivente, de uma forma natural. Mas ele falava, se Jesus perguntar para alguém que morreu nele, você quer voltar lá de onde você veio, do meio dos vivos, lá na sua casa? Automaticamente ele vai dizer não. Ele vai dizer não. Porque aqui é um lugar de tristeza, de dor, de falsidade, de mentira. É um lugar de traição. Aqui nesta terra nós não sentimos mais alegria nem prazer no que nós comemos, onde nós vamos, o que nós vestimos. O amor que a Bíblia diz que tão bom e quão suave é que todos vivam em união, pelo menos na minha cidade não existe. Mas Jesus, ele nos dá essa condição, esse direito, de nós estarmos nos atando a Ele, nos apegando mais a Ele. Eu não sei o que se passa na sua vida, você que está ouvindo este áudio, mas eu tenho certeza que a sua vida em alguma área precisa de conserto, de reparo, de um milagre. Porque nós, aqui nesta terra, nós teríamos aflições, passaríamos por tantas coisas e lutas, seríamos até perseguidos. Falariam todo o mal de nós, devendo ou não. Mas as mãos do Senhor estão na sua direção neste dia, Aramassúbia. Aproveita, pegue na mão dele para que ele te sustente e te levanta. Porque com ele nós atravessamos do outro lado do Rio Azul. Que Deus possa abençoar tua vida. Então nós vamos entender que precioso aos olhos dele é a morte dos seus santos, porque do momento que nós fecharmos os olhos aqui,
nós já vamos ter um destino ruim ou bom para a nossa alma. O ser humano, ele passa por essas transformações. Nascer, crescer e morrer. E passamos também da morte para a vida. Que Deus abençoe você. Que Deus abençoe sua casa. Que Deus abençoe todas as áreas da sua vida em nome do Senhor Jesus.